Eu podia mesmo contar-lhe a minha vida, em que há outras coisas interessantes, mas para isso era preciso tempo, ânimo e papel. E eu só tenho papel. O ânimo é frouxo, e o tempo assemelha-se à lamparina de madrugada. Parece-lhe então o que sucedeu comigo em 2000. Já sabe que foi em 2000. No ano anterior, ali pelo mês de agosto, tendo eu 24 anos, fiz-me advogada. Quero dizer, auxiliava uma advogada de Niterói, antiga companheira de colégio, que assim me dava dedicadamente casa, cama e mesa. Naquele mês de agosto de 1999, recebeu ela uma ligação de uma juíza de certa vila do interior, perguntando-me se conhecia pessoa entendida, discreta e paciente, que quisesse servir de enfermeira e a artista Penélope Chaves, mediante bom pagamento. A advogada falou-me e aceitei com ambas as mãos. Estava já enfadada de organizar processos e encontrar jurisprudências. Chegando à vila, tive más notícias da artista. Era mulher insuportável, exigente e ninguém a aturava, nem os próprios amigos. Quebrou a cara das 2 últimas enfermeiras com quem trabalhava. Respondi que não tinha medo de gente sã, menos ainda de loucos, e depois de entender-me com a juíza, que me confirmou as notícias recebidas e me recomendou mansidão e caridade, segui para a residência da artista. Achei-a no ateliê, estirado numa rede, bufando muito. Não me recebeu mal. Começou por não dizer nada. Pôs em mim 2 olhos de gato que me observaram. Depois, uma espécie de riso maligno alumiou-lhe as feições, que eram duras. Afinal, disse-me que nenhuma das enfermeiras que tivera prestava para nada. Dormiam muito, eram respondonas e viviam para encontrar um marido que as bancasse. Em seguida, perguntou-me pelo nome. Disse-lhe, e ela fez um gesto de espanto. Gislaine? Não, senhora, Judite Ellen Pereira. Achou que não era nome de gente e propôs chamar-me Juliana, ao que respondi que estaria pelo que fosse do seu agrado. Ela declarou à juíza que eu era a mais simpática das enfermeiras que tivera. A verdade é que vivemos numa lua de mel por 7 dias. No 8º dia, entrei na vida de minhas predecessoras. Uma vida de cão, não dormir, não pensar em mais nada, recolher injúrias e às vezes rir delas, com um ar de resignação e conformidade. Reparei que era modo de fazer corte. Se fosse só rabugenta, ainda vá, mas ela era também má. Deleitava-se com a dor e a humilhação dos outros. No fim de 3 meses, estava farta de aturar. Determinei vir embora, só esperei a ocasião. Um dia, como não lhe desse tempo um chá, pegou seus pincéis e os atirou em mim. Não era preciso mais. Despedi-me imediatamente e fui aprontar a mala. Ela foi ter comigo ao quarto e pediu-me para que ficasse, que não valia a pena zangar por uma rabugice de velha. Instou tanto que fiquei. Coibiu-se de jogar-me os pincéis, mas as injúrias ficaram as mesmas, se não piores. Nem ao menos havia mais gente que recolhesse uma parte desses nomes. Não tinha parentes. Tinha um sobrinho que morreu há poucos meses. As amigas iam por lá às vezes, aprová-la, aplaudi-la e nada mais. 5, 10 minutos de visita. Estava eu. Era eu sozinha para um dicionário inteiro. Não só as relações foram se tornando melindrosas, mas eu estava ansiosa por tornar a capital. Aos 24 anos, ninguém quer a reclusão constante ao pé de uma louca no interior. Bom é dizer que, nada gastando e tendo guardado integralmente os pagamentos, estava ansiosa por vir e gastá-los aqui. Penélope estava pior, fez testamento e descompôs o tabelião quase tanto quanto a mim. O trato era mais duro, os breves lapsos de sossego e brandura faziam-se raros. Já por esse tempo tinha eu perdido a escassa dose de piedade que me fazia esquecer os excessos da doente. Trazia dentro de mim um fermento de ódio e aversão. No princípio de agosto, resolvi definitivamente sair. Na noite de 24 de agosto, Penélope teve um acesso de raiva e ela tirou em mim uma vasilha de tintas que achou aguada. Às 11 horas passou pelo sono. Enquanto ela dormia, saquei um livro e pus-me a lê-lo. No mesmo quarto, a pequena distância da cama. Tinha de acordá-la à meia-noite para lhe dar o remédio. Antes de chegar ao fim da 2ª página, adormeci também. Ela, que parecia delirar, continuou nos mesmos gritos e acabou por lançar mão da moringa e arremessá-la contra mim. A moringa bateu-me na face esquerda e tal foi a dor que não vi mais nada. Atirei-me a louca, puxei da echarpe, lutamos e esganei-a.
Quando percebi que a doente expirava, recuei e dei um grito, mas ninguém me ouviu. Passei a sala contígua e durante horas não ousei voltar ao quarto. Não posso dizer tudo o que passei. Durante esse tempo, era um atordoamento, um delírio vago e estúpido. Antes do alvorecer, curei a contusão da face. Só então ousei voltar ao quarto. Recuei 2 vezes, mas era preciso e entrei. Ainda assim não cheguei logo ao cama. Tremiam minhas pernas, o coração batia-me, cheguei a pensar em uma fuga, mas era confessar o crime, e ao contrário, urgia fazer desaparecer os vestígios dele. Fui até a rede e fechei os olhos dela. Arrumei-lhe a roupa, endireitei o corpo. Em seguida chamei a médica da cidade. Disse-lhes que Penélope amanhecera morta. Mandei recado aos conhecidos. Eu mesmo mortolhei o cadáver. Fiz questão, pois tinha medo que descobrissem alguma coisa. Receei que fosse impossível ocultar o crime. Então só respirei tranquila quando tudo acabou. Estava em paz com os homens. Não estava com consciência, e as primeiras noites foram naturalmente de desassossego e aflição. Não é preciso dizer que vim logo para o Rio de Janeiro, nem que vivia aterrada, embora longe do crime. Não ria, falava pouco, mal comia, tinha alucinações, pesadelos. Deixa lá o outro que morreu, diziam. Não é caso para tanto melancolia. E eu aproveitava a ilusão, fazendo muitos elogios à morta, chamando-lhe boa criatura, impertinente, é verdade, mas com um coração de ouro. E elogiando, convencia-me também, ao menos por alguns instantes. 7 dias depois de chegar ao Rio de Janeiro, recebi a carta da juíza, dizendo-me que fora achado o testamento e que eu era a herdeira universal. Imagine o meu pasmo. Pareceu-me que lia mal. Reli a carta 5, 10, muitas vezes. Lá estava a notícia. Assim, por ironia da sorte, os bens vinham parar as minhas mãos. Cogitei em recusar a herança. Parecia-me odioso receber um vintém de tal espólio. Era pior do que fazer meu esbirro alugado. Pensei nisso 3 dias. Receberia a herança e dá-la-ia de volta, aos bocados e às escondidas. Preparei-me e segui para a vila. Na vila, apertou-se meu coração. Receberam-me com parabéns. Disseram-me disposições dos testamentos, legados pios, e de caminho ia louvando a mansidão cristã e o zelo com que ela servira, que apesar de áspera e dura, soube ser grata. Estava atordoada. Toda a gente me elogiava a dedicação e a paciência. Constituí advogado. As coisas correram placidamente. Durante esse tempo, vinham contar-me as coisas dela, e eu defendia. Apontava algumas virtudes, era austera, e referiam-me casos duros, ações perversas, algumas extraordinárias. Quer que lhe diga? Eu, a princípio, ia ouvindo cheio de curiosidade. Depois, entrou-me no coração um singular prazer, que eu sinceramente buscava expelir. A opinião da vila era tão contrária à morta, que a vista dos lugares foi perdendo para mim a afeição tenebrosa que a princípio achei neles. Entrando na posse da herança, convertia em títulos e dinheiro. Eram então passados muitos meses, e a ideia de distribuí-la toda não me dominou como da primeira vez. Restringi o plano primitivo, distribuí alguma coisa aos pobres, fiz uma esmola à Santa Casa de Misericórdia, etc. Ao todo, 32.000. Mandei cremar os restos mortais e os guardei em uma urna que me custou 15.000, de artista reconhecido e admirado pela falecida. Os anos foram andando. A memória tornou-se-me cinzenta e desmaiada. Penso às vezes em Penélope, mas sem os terrores dos primeiros dias. Todos os médicos a quem contei a loucura dela estranharam não ter ela dado cabo à própria vida antes. Pode ser que eu, involuntariamente, exagerasse a descrição que então lhes fiz, mas a verdade é que ela devia morrer, ainda que não fosse por aquela fatalidade. Adeus, meu caro senhor. Se achar que esses apontamentos falam em alguma coisa, pague-me também com uma urna bela onde deverá ser reservado o seguinte epitáfio. Emenda que faço aqui o divino sermão da montanha. Bem-aventurados os que possuem, pois eles serão consolados.